Aos 82 anos, acordava todas as manhãs com a certeza de que aquele dia seria igual aos outros. Silencioso, vazio, preenchido apenas pelos sons da televisão e pelo tic-tac do relógio da sala. Meu nome é Joana, e há 3 anos desde que meu querido Antônio partiu, eu havia me acostumado com a ideia de que minha vida chegara ao fim. Não fisicamente, claro, mas emocionalmente. O coração, pensei, não tinha mais nada a oferecer, além de saudade e resignação. Morava sozinha nesta casa que um dia foi cheia de risos, conversas e o aroma do café que Antônio fazia todas as manhãs. Agora, as paredes ecoavam apenas meus passos e os suspiros que escapavam quando a solidão apertava o peito. Meus filhos, Carlos e Márcia, vinham me visitar uma vez por semana, sempre às pressas, sempre preocupados com minha situação. Eu sabia o que pensavam, que eu era um peso, uma responsabilidade que precisava ser administrada, até que a natureza seguisse seu curso. Naquelas manhãs de setembro, comecei a frequentar o parque da esquina. Não por prazer, mas porque o médico havia insistido que eu precisava caminhar. "Para a circulação, dona Joana", dizia ele, como se eu fosse apenas um conjunto de órgãos que precisavam funcionar adequadamente. Sentava-me sempre no mesmo banco, debaixo da jabuticabeira, observando outras pessoas idosas que, como eu, pareciam estar apenas matando o tempo. Foi numa terça-feira de manhã que o vi pela primeira vez. Cabelos brancos como os meus, mas ainda abundantes, passo firme, e um sorriso que iluminava o rosto quando cumprimentava os outros frequentadores do parque. Edmundo, descobri depois, havia perdido a esposa há 2 anos e também enfrentava os dias com aquela sensação de que a vida havia terminado. Mas havia algo diferente nele, uma energia que eu havia esquecido que existia. Nosso primeiro encontro foi acidental. Eu havia deixado cair minha bengala quando tentava me levantar do banco, e ele apareceu, gentil, para ajudar-me. "Permita-me", disse com uma voz suave que me fez lembrar da música que costumava ouvir quando era jovem. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo que pensei estar morto dentro de mim. Um pequeno sobressalto, um aquecimento no peito que nada tinha a ver com o sol da manhã. Começamos a conversar, primeiro sobre amenidades, o tempo, as plantas do parque, as mudanças na cidade. Mas logo descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ambos havíamos sido professores, ambos adorávamos literatura, ambos sentíamos falta das conversas profundas que só um companheiro de vida pode proporcionar. Edmundo recitava poesias de memória, e eu me pegava sorrindo de uma forma que havia esquecido como fazer. As semanas passaram, e nossos encontros no parque se tornaram diários. Eu acordava com uma ansiedade diferente, uma expectativa boa, que fazia meu coração bater um pouco mais rápido. Comecei a me arrumar com mais cuidado, a escolher roupas que realçassem o que ainda restava de beleza em mim. Edmundo sempre me cumprimentava como se eu fosse a coisa mais bonita que ele havia visto naquele dia. E eu acreditava. Um dia ele trouxe um livro de Pablo Neruda e leu para mim. "É tão curto o amor e é tão longo o esquecimento." As palavras pareciam escritas para nós, 2 corações que pensavam ter esquecido como amar e que, de repente, descobriam que o amor não havia morrido, apenas adormecido. Quando ele terminou de ler, segurou minha mão. Suas mãos eram calejadas, marcadas pela idade como as minhas, mas eram as mãos mais suaves que eu já havia sentido. Edmundo me convidou para tomar café em sua casa, uma pequena residência a 3 quadras da minha. O lugar estava arrumado com o esmero de quem havia aprendido a viver sozinho, mas preservava a calidez de um lar. Passamos a tarde conversando sobre nossos passados, nossos filhos, nossos sonhos abandonados. Quando ele me acompanhou até em casa ao final da tarde, senti-me mais viva do que nos últimos 3 anos. Foi então que Carlos apareceu para sua visita semanal e me encontrou diferente. Eu estava cantarolando enquanto preparava o jantar, algo que não fazia há anos. Meus olhos tinham um brilho que ele não reconhecia. E quando mencionei casualmente que havia feito um novo amigo no parque, vi sua expressão mudar. "Que tipo de amigo, mãe?" perguntou com aquela voz que usava quando achava que eu estava fazendo algo errado. "Um amigo, Carlos",
Um senhor muito gentil e educado. Ele não disse nada naquele momento, mas percebi sua desconfiança. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Carlos passava em casa sem avisar. Márcia me ligava com mais frequência. E ambos faziam perguntas sobre minha rotina, com um interesse que nunca haviam demonstrado antes. Edmundo e eu continuávamos nossos encontros, mas agora eles eram mais intensos. Não eram mais apenas conversas no parque. Caminhávamos pela cidade, visitávamos museus, íamos ao cinema. Ele me fazia sentir jovem novamente, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando ele segurava minha mão enquanto andávamos, eu me lembrava de como era ser desejada, ser importante para alguém. Numa tarde de outubro, enquanto tomávamos chá em minha cozinha, Edmundo disse algo que mudou tudo. Joana, eu sei que pode parecer loucura, mas estou me apaixonando por você. Não pensei que isso poderia acontecer na minha idade, mas está acontecendo e é real. Meu coração disparou. Não consegui responder imediatamente porque estava tentando processar que aqueles sentimentos que cresciam dentro de mim tinham nome. Eu também estava me apaixonando. Aos 82 anos, descobria que o coração não tem prazo de validade. Edmundo, murmurei. Eu também estou sentindo algo que pensei não poder mais sentir. Mas tenho medo do que meus filhos vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Ele se aproximou e segurou meu rosto com suas mãos gentis. O que importa é o que nós sentimos. Passamos a vida inteira nos preocupando com os outros. Não está na hora de vivermos para nós mesmos? Aquela noite mal consegui dormir. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia ter possibilidades. Edmundo havia mencionado a ideia de viajarmos juntos. Talvez visitarmos a filha dele em outra cidade. Conhecer lugares que nunca havíamos tido a chance de explorar. A vida, que parecia ter terminado, estava recomeçando. Mas minha felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, Carlos e Márcia apareceram em casa juntos, coisa que só faziam em ocasiões muito sérias. Sentaram-se na sala com expressões graves e começaram o que claramente havia sido um discurso ensaiado. "Mãe, estamos preocupados com você", começou Márcia. "Os vizinhos têm comentado que você anda saindo muito, andando de mãos dadas com um homem estranho." "Estranho?", protestei. "Edmundo é um senhor respeitável, viúvo como eu." "Mãe, você tem 82 anos", disse Carlos com aquela voz condescendente que eu odiava. "Isso não é normal. Você pode estar tendo problemas cognitivos. Talvez seja demência senil." A palavra demência caiu sobre mim como um balde de água fria. Eles estavam questionando minha sanidade mental porque eu havia encontrado o amor novamente. A ironia era cruel. Quando eu estava deprimida e resignada, eles me achavam normal. Agora que estava feliz e viva, eles achavam que eu estava doente. "Não há nada de errado comigo", respondi com firmeza. "Estou mais lúcida agora do que estive nos últimos 3 anos." Mas eles já haviam tomado uma decisão. Nos dias seguintes, começaram a visitar médicos, conversar com assistentes sociais, investigar casas de repouso. Edmundo notou minha angústia e tentou me consolar, mas eu sabia que algo terrível estava por vir. A bomba explodiu numa manhã de novembro. Carlos chegou com 2 enfermeiros e um documento judicial. "Mãe, conseguimos uma ordem para sua internação temporária, para avaliação psiquiátrica. É pelo seu próprio bem." Olhei para aquele papel e vi minha liberdade sendo roubada. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não sou louca." "Ninguém está dizendo que você é louca, mãe", mentiu Márcia. "Mas você não está agindo racionalmente. Essa obsessão por esse homem não é saudável na sua idade." Obsessão! Era assim que eles viam o amor que havia renascido em mim. Para eles, uma mulher de 82 anos não tinha direito de amar, de ser feliz, de escolher seu próprio caminho. Eu era apenas um problema a ser administrado até que a morte me levasse. Os enfermeiros foram gentis, mas firmes. Enquanto me levavam, consegui gritar para minha vizinha que avisasse Edmundo. Não podia partir sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Não podia deixá-lo pensando que eu o havia abandonado. A clínica psiquiátrica era um lugar frio e impessoal, cheio de pessoas que haviam desistido de viver. Nos primeiros dias,
Recusei-me a cooperar com os médicos. Eles queriam me dar medicamentos para acalmar. Queriam que eu admitisse que meu relacionamento com Edmundo era uma fantasia senil. Dr. Figueiredo, o psiquiatra responsável pelo meu caso, era um homem jovem que falava comigo como se eu fosse uma criança. Dona Joana, entendo que a solidão pode fazer com que criemos vínculos inapropriados, mas precisamos aceitar as limitações da nossa idade. Limitações? Respondi com toda a dignidade que consegui reunir. A única limitação que vejo aqui é a sua capacidade de entender que o amor não tem idade. Eu amei meu marido por 55 anos, Dr. Figueiredo. Você acha que eu esqueci como reconhecer o verdadeiro amor? Mas ele não me ouvia. Nenhum deles ouvia. Para eles, eu era apenas mais uma idosa confusa que havia perdido o contato com a realidade. O fato de eu estar apaixonada era prova suficiente da minha insanidade. Foi então que Edmundo apareceu. Descobriu onde eu estava através da minha vizinha e veio me visitar todos os dias. No início, os funcionários tentaram impedi-lo, mas ele era persistente. Conseguiu provar que não era nenhum aproveitador. Mostrou seus diplomas, suas economias, cartas de recomendação de amigos e da família. Gradualmente, até mesmo o Dr. Figueiredo começou a perceber que talvez eu não fosse tão louca assim. Ele parece genuinamente se importar com a senhora, admitiu o médico, após uma de nossas sessões. Mas seus filhos estão muito preocupados. Meus filhos estão preocupados com o controle, corrigi. Eles querem me ver como uma boneca quebrada que precisa ser guardada numa prateleira, até que pare de funcionar completamente. Mas eu ainda estou viva, Dr. Figueiredo. Meu coração ainda bate, minha mente ainda pensa. Meu corpo ainda sente. Por que isso deveria acabar só porque tenho 82 anos? Edmundo trouxe-me flores todas as vezes que veio. Não rosas românticas, mas margaridas simples que me lembravam dos campos da minha juventude. Ele segurava minha mão enquanto conversávamos, ignorando os olhares curiosos dos outros visitantes. Para ele, eu não era uma louca internada numa clínica. Eu era a mulher por quem ele havia se apaixonado. Vou tirar você daqui, prometia a ele a cada visita. Não importa quanto tempo leve, vou provar que você está perfeitamente sã. E ele cumpriu sua promessa. Contratou um advogado, conseguiu cartas de apoio de nossos amigos do parque. Até mesmo convenceu alguns vizinhos a testemunharem sobre minha lucidez. Mais importante, ele falou com meus próprios netos, que ficaram chocados ao descobrir que a avó estava internada numa clínica psiquiátrica. Minha neta Laura, então com 25 anos, veio me visitar e chorou ao me ver. Vovó, eu não sabia. Papai disse que você estava doente, mas não disse que estava aqui. Através dela, descobri que Carlos e Márcia haviam contado uma versão muito diferente da história para o resto da família. Segundo eles, eu estava sofrendo de demência avançada e havia sido internada para meu próprio bem. A ideia de que eu havia me apaixonado nem mesmo foi mencionada. Sua avó está mais lúcida que muita gente da minha idade, disse Edmundo para Laura. Ela me ensinou a rir novamente, a ver beleza nas coisas simples. Se isso é loucura, então o mundo precisa de mais loucos assim. Laura ficou do nosso lado. Ela conversou com seus pais, brigou com eles, ameaçou nunca mais falar com eles se não me tirassem daquele lugar. Outros netos se juntaram a ela e gradualmente a história real começou a emergir. Após 6 semanas internada, finalmente consegui minha liberdade. Dr. Figueiredo admitiu que não havia evidência de demência ou qualquer outro distúrbio mental. A senhora está apaixonada, Dona Joana, disse com um meio sorriso. Isso não é uma doença, embora às vezes possa parecer. Quando saí da clínica, Edmundo estava me esperando com um buquê de margaridas e um sorriso que valia mais que todos os remédios do mundo. Ele havia cuidado da minha casa, regado minhas plantas, até mesmo alimentado o gato de rua que eu costumava cuidar. Bem-vinda de volta à vida, disse ele, beijando minha testa. Mas a guerra não havia terminado. Carlos e Márcia estavam furiosos com minha alta e ameaçaram processar o hospital. Eles cortaram contato comigo, proibiram seus filhos de me visitar, espalharam pela vizinhança que eu estava senil e sendo manipulada por um
aproveitador. A campanha de difamação era cruel e sistemática. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Edmundo enfrentou as fofocas comigo e descobrimos que o amor pode ser uma fortaleza contra a crueldade do mundo. Quando as pessoas sussurravam nas nossas costas, nós caminhávamos de mãos dadas com a cabeça erguida. Quando nos recusavam serviço em alguns lugares por sermos muito velhos para essas coisas, procurávamos outros lugares onde éramos bem-vindos. Laura e meus outros netos me apoiaram, visitando-me regularmente e conhecendo Edmundo. Eles viram o que Carlos e Márcia se recusavam a ver, que eu estava mais feliz, mais saudável e mais viva do que havia estado em anos. Vovó voltou a sorrir, disse meu neto Pedro. Não entendo por que isso seria ruim. 6 meses após minha saída da clínica, Edmundo me fez uma proposta. Não de casamento. Ambos achávamos que isso seria desnecessário na nossa idade. Mas de vida conjunta. Que tal juntarmos nossas solidões e criarmos uma alegria compartilhada? Perguntou com aquele sorriso que me derretia. Mudei-me para a casa dele, que era maior e mais ensolarada que a minha. Vendemos minha casa e usamos o dinheiro para viajar, algo que ambos sempre havíamos sonhado fazer. Visitamos a filha dele em Minas Gerais, conhecemos o mar em Florianópolis, passamos uma semana numa fazenda no interior, onde acordávamos com o canto dos pássaros e dormíamos embaixo das estrelas. A vida aos 83 anos se tornou mais rica e aventureira do que havia sido aos 30. Edmundo me ensinou a usar computador para conversar com pessoas do mundo inteiro. Eu o ensinei a cozinhar pratos que havia aprendido com minha mãe décadas atrás. Lemos livros juntos, discutíamos política, filosofia, literatura. Nossos dias eram preenchidos com conversas que duravam horas e silêncios confortáveis, que falavam mais que palavras. Fisicamente, nosso relacionamento também era rico. Não da forma que havia sido na juventude, mas de maneiras que talvez fossem ainda mais íntimas. O simples ato de dormir abraçados, de sentir o calor do corpo do outro, de acordar e encontrar um sorriso esperando por mim, era mais precioso que qualquer paixão juvenil que eu havia experimentado. Carlos e Márcia eventualmente perceberam que eu não voltaria atrás. Levou quase 2 anos, mas finalmente aceitaram Edmundo como parte da família, embora nunca completamente. Eles viram que eu estava bem cuidada, feliz e saudável. Mais importante, viram que seus próprios filhos os julgavam pela forma como haviam me tratado. Agora, aos 85 anos, olho para trás nessa jornada e vejo que os 2 anos que passei com Edmundo foram mais intensos e significativos que muitas décadas anteriores. Não porque o amor da juventude seja inferior, mas porque o amor da maturidade tem uma profundidade que só a experiência pode proporcionar. Sabemos que o tempo é limitado, então não o desperdiçamos com bobagens. Sabemos que encontrar alguém que nos entenda completamente é raro. Então valorizamos cada momento. Edmundo e eu não somos mais os mesmos de quando nos conhecemos. Ele desenvolveu problemas cardíacos. Eu tive uma pequena cirurgia. Nossos corpos mostram cada vez mais os sinais da idade. Mas nossos corações permanecem jovens. Quando ele me olha de manhã, ainda vejo aquele brilho nos olhos que me conquistou no parque. Quando seguimos mãos dadas pela rua, ainda sinto aquele arrepio de prazer que pensei ter perdido para sempre. As pessoas ainda nos olham com curiosidade, às vezes com desaprovação. Idosos não deveriam se comportar assim, pensam eles. Deveríamos ser discretos, resignados, preparando-nos silenciosamente para a morte. Mas descobri que a morte não precisa começar aos 60, 70 ou 80 anos. A morte só chega quando paramos de viver. E viver significa sentir, amar, sonhar, lutar. Minha história não é única. Nos grupos de idosos que frequentamos agora, conhecemos outros casais que se encontraram tarde na vida. Alguns enfrentaram as mesmas resistências familiares que nós. Outros tiveram mais sorte. Mas todos nós descobrimos a mesma verdade fundamental. O coração humano não envelhece da mesma forma que o corpo. Ele pode adormecer, pode ser ferido, pode se proteger atrás de muros de tristeza e resignação, mas sempre pode despertar novamente para o amor.
Quando vejo jovens casais apaixonados, não sinto inveja. Sinto alegria por eles, mas também uma certa compaixão. Eles ainda não sabem o quão precioso é o amor. Ainda não aprenderam a valorizar cada dia, cada conversa, cada carinho. Acham que têm todo o tempo do mundo. Nós sabemos que não temos. E isso torna cada momento mais sagrado. Se pudesse falar com outras pessoas da minha idade que se resignaram à solidão, eu diria: não desistam. O amor pode chegar a qualquer momento, em qualquer idade. Pode não ser o amor tempestuoso da juventude, mas pode ser algo ainda mais belo. Um amor consciente, maduro, profundo. Um amor que não precisa conquistar o mundo porque já conhece o valor de conquistar um único coração. Meus filhos aprenderam uma lição importante através da minha experiência. Embora talvez nunca admitam isso. Aprenderam que seus pais não são apenas responsabilidades a serem gerenciadas, mas seres humanos com direito à felicidade, à autonomia, ao amor. Espero que, quando chegarem à minha idade, se lembrem disso e não cometam os mesmos erros. O preconceito contra o amor na terceira idade é apenas uma das muitas formas como nossa sociedade tenta nos tornar invisíveis à medida que envelhecemos. Espera-se que nos tornemos assexuados, desinteressados, satisfeitos apenas com memórias do passado. Mas a verdade é que continuamos sendo seres humanos completos, com necessidades emocionais, físicas e espirituais, que não desaparecem com as rugas. Edmundo e eu provamos que é possível recomeçar aos 80 anos, que nunca é tarde para encontrar a felicidade, que o amor não tem prazo de validade. Nossa história não é um conto de fadas. Tivemos nossas brigas, nossos ajustes, nossos desafios, mas é uma história real de duas pessoas que se recusaram a aceitar que suas vidas haviam terminado só porque seus corpos haviam envelhecido. Hoje, enquanto escrevo estas memórias, Edmundo está na cozinha preparando nosso chá da tarde. Daqui a pouco nos sentaremos na varanda para ver o pôr do sol, como fazemos todos os dias. Talvez ele leia alguns versos de algum poeta que descobriu. Talvez eu conte alguma história da minha infância que ainda não compartilhei. Ou talvez apenas fiquemos em silêncio, apreciando a companhia um do outro e a beleza de mais um dia vivido plenamente. Não sei quantos anos ainda temos pela frente. Pode ser 1, podem ser 10. O que sei é que cada dia será vivido com intensidade, com gratidão, com amor, porque descobri que o segredo não está em viver muito, mas em viver bem. E viver bem significa amar e ser amado, não importa a idade. O amor, essa força misteriosa que move o mundo, não consulta calendários nem certidões de nascimento. Ele simplesmente acontece quando 2 corações se reconhecem e decidem bater no mesmo ritmo. Isso pode acontecer aos 20, aos 40, aos 60 ou, como no meu caso, aos 82 anos. O que importa não é quando acontece, mas que aconteça. E quando acontece, devemos ter coragem de abraçá-lo, protegê-lo e vivê-lo plenamente, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Esta é minha história. Esta é minha verdade. E se ela puder inspirar uma única pessoa a não desistir do amor, a não aceitar a solidão como destino inevitável da velhice, então terá valido a pena cada lágrima derramada, cada batalha enfrentada, cada preconceito superado. Porque o amor, em qualquer idade, é sempre uma vitória contra o desespero, uma afirmação da vida contra a resignação, uma prova de que nunca é tarde demais para ser feliz.